CPI das Telecomunicações aprova a convocação de 5 presidentes de operadoras de telefonia móvel. Projeto que institui o Programa Público de Acesso ao Emprego para portadores de deficiência física passa pela Comissão de Administração Pública. O presidente da FAPESP presta contas dos serviços aos deputados da Assembleia. Consultor da Agência Reguladora de Saneamento e Energia é sabatinado pela Comissão de Infraestrutura, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Falta de sinal, cobranças abusivas, créditos que desaparecem misteriosamente. Reclamações contra as operadoras de telefonia celular não faltam, né? Agora, para explicar tudo isso e muito mais, os 5 presidentes de operadoras de telefonia móvel vão ser chamados aqui na Assembleia. O celular está nas mãos de todo mundo e também dos deputados. E acredite, com eles acontece igualzinho com a gente. Falta sinal, cai a ligação, cortam a internet. 3 GB do volume, dos 3 GB do volume de dados e a velocidade foi reduzida. Nem parlamentares, nem consumidores. Ninguém aguenta mais. A questão do custo, como é que é efetivamente feito? Eu, por exemplo, eu disse na sessão passada, telefone, eu ligo 2 vezes, 3 vezes para o mesmo telefone, a pessoa sabe que eu estou ligando, não atende do lado de lá, ou atende, eu não ouço a voz, não consigo falar, ela não consegue, desligo, ligo de novo, mesmo problema, na 3ª e na 4ª. E será que eu estou pagando as 3, as 4? Foram aprovados 5 requerimentos do deputado Chico Sardelli, convocando os presidentes das operadoras de telefonia. O responsável pela agência da Anatel no estado de São Paulo também foi convocado. Ainda foram aprovados pedidos sobre a quantidade de reclamações para órgãos como o PROCON. E até os delegados vão poder se queixar aqui. Mesmo autorizados pela Justiça, eles não conseguem ajuda das operadoras nas investigações. Estou pedindo que pessoas ligadas hoje à Polícia Civil, ligadas à segurança pública, que venham, que toda hora estão precisando e tanto se demora para conseguir informações dessas operadoras. Operadoras dessas que têm contratos que são pagos pelo Estado e feitos até pelo governo federal e governo estadual e demoram tanto para nos fornecer. Então, darão explicações para nós podermos cobrar desses convites de presidentes e técnicos das operadoras que virão aqui, por que eles não colocam mais funcionários, que no contrato já está especificado e tem um número de funcionários para atender o órgão público. Constatação aqui hoje clara que existe ineficiência na contratação dos serviços pelo próprio órgão público. Se existe isso no governo do estado, possivelmente estejam acontecendo em prefeituras, estejam acontecendo em outros departamentos. Então, não é nem o objeto, mas a CPI ela vai se ampliando. Então, a gente percebe que a capacidade de atuação aqui não é apenas para melhorar o serviço, dar mais qualidade ao usuário, tirar e minimizar problemas em contas que são de cobranças abusivas, mas até mesmo de um serviço público, de um serviço que é contratado pelo órgão público e está com preços exorbitantes. O acordo entre os líderes partidários permitiu a manutenção de vetos a mais 85 projetos antigos que travavam a pauta de votação. Bom, agora já são 641 vetos mantidos durante a gestão do presidente Fernando Capês, do PSDB. Os deputados da CPI dos acidentes ferroviários já começaram a trabalhar aqui na Assembleia. Eles vão investigar os contratos de empresas concessionárias. A intenção é melhorar a infraestrutura do sistema e também evitar os acidentes que se tornam cada vez mais frequentes. Em novembro de 2013, um trem que circulava por um bairro próximo ao centro de São José do Rio Preto saiu dos trilhos e 2 vagões atingiram 4 casas da região. 8 pessoas morreram. Em Jales, acidentes recentes em linhas de trem deixaram 2 mortos. São inúmeros problemas relatados na ferrovia dessa e de outras regiões do estado. Várias cidades cortadas pelas linhas de trem registram atropelamentos, choques violentos e descarrilamentos. Tantos acidentes e mortes levaram a Assembleia Legislativa de São Paulo a criar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema. A primeira reunião aconteceu na manhã desta quarta-feira. Foram 15 itens na pauta. Em 4 deles pediram vista, quando os deputados analisam melhor a proposta.
Todos convidando autoridades e responsáveis pelas ferrovias do estado. Esta CPI só está começando e vem muito trabalho pela frente. A CPI, ela visa buscar esclarecimentos de tudo aquilo que vem acontecendo do descaso das concessionárias, né, e também de quem deu a concessão que não está cobrando, dos acidentes. A manutenção das nossas ferrovias anda aí uma calamidade pública, as proteções laterais da onde passam esses trens são inexistentes. Nós queremos, sim, é que o Estado de São Paulo seja tratado com responsabilidade. Bom, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados em Brasília aprovou um relatório que discute a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, como o estupro, homicídio doloso, quando há a intenção de matar, roubo qualificado, lesão corporal grave e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Bom, mas o texto ainda tem um longo caminho a percorrer no Congresso. Como é uma proposta de emenda à Constituição, a matéria vai precisar de, no mínimo, 308 votos para ser aprovada. Bom, depois de ser votada em segundo turno na Câmara, antes de seguir para o Senado, onde também vai ser apreciada em 2 turnos. Na reunião da Comissão de Administração Pública, dos 14 itens da pauta, 12 projetos de lei foram aprovados. O destaque foi para o projeto que institui o Programa Público de Acesso ao Emprego para pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Essa foi a primeira reunião extraordinária presidida pelo deputado Teonílio Barba, do PT. Apenas um projeto de lei, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, teve o pedido de vista feito para ser melhor analisado. Entre os aprovados está o do deputado Fernando Capês, do PSDB, que altera a Lei 13.457 de 2009 sobre a suspensão dos prazos para apresentação de defesa e interposição dos recursos relativos ao processo administrativo tributário. Também o que institui o Programa Público de Acesso ao Emprego para Pessoas com Deficiência, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e o projeto de lei de autoria do deputado Davi Zaia, que extingue a Lei 9.084 de 95 sobre a criação de cooperativas de crédito. A lei, na forma como ela está, ela impede a criação de cooperativas de crédito. Então nós estamos revogando essa lei para que as entidades que assim o queiram possam criar essas cooperativas, que são um mecanismo importante para oferecer crédito mais barato aos servidores e não deixar que eles fiquem na mão só dos bancos, que costumam cobrar juros muito altos. O deputado Teonílio Barba ficou satisfeito com o andamento dos trabalhos e a aprovação da maioria dos projetos de lei na primeira reunião da Comissão de Administração Pública. Por ser a primeira reunião, foi um bom dia de trabalho, né? E já estamos preparando para o próximo dia 24 a convocação do secretário de Relações de Trabalho e também a convocação do secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo. Daqui a pouco, à 13h, no auditório Franco Montoro, acontece o lançamento da Frente Parlamentar pela Habitação e Reforma Urbana. A iniciativa é da deputada Márcia Lia, do PT, e você pode acompanhar ao vivo pela página da Assembleia na internet. Saber agora da previsão do tempo. O sol aparece entre nuvens nesta quinta-feira em toda a região metropolitana de São Paulo. Vai chover forte em áreas isoladas no fim da tarde. A máxima é de 26 graus. Em Campinas, tempo parcialmente nublado. A máxima é de 25 graus. Em São José dos Campos, sol aparece entre nuvens, com máxima de 28 graus. Em Sorocaba, tempo nublado agora à tarde. A máxima é de 25 graus. Em Ribeirão Preto, tempo bom com sol. A máxima chega aos 27 graus. E você vai ver depois do intervalo. O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo apresentou um balanço dos trabalhos aos deputados paulistas. Voltamos já. O ex-ministro e atual presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, Celso Laffer, participou da reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação do Legislativo Paulista. Celso Laffer apresentou aos deputados da comissão um balanço das atividades da Fundação referente ao ano de 2014. Anos 90,
Começa o desenvolvimento da internet no Brasil. Pesquisadores brasileiros decifram a bactéria que ameaça os laranjais paulistas e entram para o restrito Clube Mundial de Decodificadores de Genes. Entusiasmados, querem fazer da cana e do câncer os próximos alvos. Nada disso existiria se não fosse por ela. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, é uma das principais agências de pesquisa científica e tecnológica do país. Nós precisamos fortalecer muito o ensino básico e fundamental e precisamos resgatar das universidades a formação de pesquisa, de pesquisadores, de descobertas. Não temos nenhum brasileiro ainda que ganhou o Prêmio Nobel de Ciência. O país precisa de tecnologia para sair dessa vocação meramente agrária e exportador de commodities. Nós precisamos produzir mais, nós temos um material humano excepcional. O brasileiro é reconhecidamente como um povo muito capaz, que se distingue e se destaca em todos os concursos, competições no mundo que participa. Precisa ter mais organização, um pouco mais de disciplina e mais investimento na área da educação. Hoje, essa fundação recebe 1% ao ano da renda bruta total do estado de São Paulo, cerca de R$1 bilhão. 95% desse dinheiro vão para pesquisas. Em 2012, a FAPESP destinou 370 milhões de reais para o financiamento de bolsas no país e no exterior. Não é à toa que tem parceria com mais de 140 institutos fora do Brasil. O presidente da fundação esteve na Comissão de Ciência e Tecnologia na Assembleia e falou sobre o apoio às pesquisas. São Paulo produz mais da metade do conhecimento gerado pelo país. E se compara no plano internacional com outros países, com a Espanha, por exemplo, muito superior da Argentina, do México. Então, há um pioneirismo continuado do Estado de São Paulo nesta área, que é o que nos singulariza na federação e no mundo. Os países que se desenvolveram foi sempre através da ciência, da tecnologia e da inovação. E a FAPESP é fundamental, e essa comissão de ciência, tecnologia e informação é uma comissão que tem um papel fundamental no desenvolvimento presente e futuro do Estado. Bom, e termina hoje, às 23h59, o prazo para inscrição no ProUni, Programa Universidade para Todos. São 68.971 bolsas integrais e 47.033 bolsas parciais de 50%. Agora, só podem concorrer às bolsas em faculdades e universidades particulares os alunos com renda mensal de até 3 salários mínimos. As inscrições só podem ser feitas pela internet. A página do Programa Universidade para Todos é a seguinte, anote aí, site prouni.mec.gov.br. O secretário de Estado da Fazenda, Renato Augusto Zagallo, participou da reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento do Legislativo Paulista. Ele falou sobre o cumprimento de metas fiscais do governo do Estado. O objetivo foi demonstrar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014 e do primeiro de 2015. Foi uma presença importante, nós tivemos uma noção da dificuldade que enfrenta hoje não só o Estado de São Paulo, como o Brasil, em matéria fiscal financeira. E é muito importante para nós, deputados, na medida que logo mais nós vamos apreciar e votar a lei de diretriz orçamentária, como no segundo semestre nós vamos votar o orçamento do Estado de São Paulo. Então foi uma reunião bastante positiva, bastante concorrida, e posso dizer que o secretário correspondeu à nossa expectativa. Entre os assuntos mais discutidos, os efeitos da crise econômica do país no estado de São Paulo. Nós estamos num momento particularmente crítico na economia, onde ela está batendo de forma intensa na área industrial, que é a grande diferencial de São Paulo em relação aos demais países, aos demais estados, e está tendo efeitos preocupantes no nosso orçamento. A Comissão de Justiça também realizou uma reunião extraordinária para discutir mudanças no pagamento do ICMS e adequar a atual legislação tributária do Estado às alterações impostas por uma emenda constitucional federal. Nós vamos aprovar a nova LDO. A que está em vigor tem um artigo aprovado, portanto, o ano passado, que diz que não há necessidade de o governo enviar um relatório para cada projeto,
Porque ele já enviou lá na lei orçamentária uma proposta geral para renúncia para o ano inteiro. É isso. Bom, nem o secretário da Segurança Pública de São Paulo escapa da violência da cidade. Ronaldo Mazagão foi assaltado no começo da noite de ontem. Ele estava dentro do carro, parado no trânsito, quando foi atacado por um assaltante armado. O crime aconteceu a menos de 100 metros de uma delegacia. Pois é, mesmo assim, o ladrão ainda não foi localizado. Uma audiência pública vai debater a situação dos moradores de Água Espraiada. Vai ser às 7 da noite no auditório Teotônio Vilela. E a iniciativa é do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A audiência vai ser transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no Brasil. Metade das pacientes que procuram o serviço público descobrem o câncer de mama em estado avançado. Já existe um tratamento eficaz para combater a metástase, que é a proliferação do tumor por outros órgãos. Esse tratamento prolonga a vida das pacientes. O problema é que os medicamentos não estão disponíveis para o sistema público de saúde. Uma ONG de São Paulo começou a colher assinaturas para enviar, melhor dizendo, ao Congresso um pedido para que os tratamentos sejam estendidos para todas as mulheres. Foi como se o chão da Amanda sumisse num segundo. O diagnóstico do câncer de mama não veio sozinho. Já tinha se espalhado por outros órgãos. Com a metástase, o medo. Ela havia acabado de se tornar mãe. A sensação é, vou morrer. Quanto tempo eu tenho para que isso aconteça? Mas aí depois você acaba reunindo informações, se agarra à possibilidade de viver mais tempo e com qualidade. E eu tive essa oportunidade com essas medicações mais modernas. A doença só foi estabilizada porque a Amanda tem um plano de saúde e acesso a tratamentos avançados que controlaram o tumor. Um direito que deveria ser de todas as mulheres, mas não é. 50% das pacientes atendidas pelo Sistema Público de Saúde descobrem o câncer de mama em estado avançado e muitas não verão os avanços da medicina. A gente está pedindo para que essas ferramentas sejam oferecidas de forma mais adequada. As ferramentas existem, eu estou falando de tratamento, eu estou falando de acesso multidisciplinar, eu estou falando do direito de ter um único oncologista, eu estou falando do direito de ter mais tempo de consulta. Para chamar a atenção para a causa que tem muita pressa, esta campanha, feita por instituições que defendem as pacientes, pede um minutinho de quem passa pela Avenida Paulista, a mais apressada de São Paulo. Na luta pela vida, cada segundo faz mesmo a diferença. Ainda mais para quem vive a angústia de ficar na fila de espera do Sistema Único de Saúde. Quanto mais cedo você começa o tratamento, se é descoberto nisso, mais chance você tem de curar. Eu tenho câncer avançado e o SUS não paga esse medicamento para paciente que tem câncer avançado. Então, se eu tivesse pelo SUS, talvez eu já não estivesse aqui. Histórias reais que cada um pode ajudar a mudar. Uma petição vai solicitar ao Ministério da Saúde a incorporação de tratamentos mais adequados. A dona Maria fez questão de assinar. Não importa o preço do medicamento, o que importa é o preço da vida. Para assinar a petição é só entrar no site www.pormaistempo.com.br. O câncer de mama responde por 22% dos casos novos da doença a cada ano no Brasil. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é de 57 mil novos casos em 2015. A importância disso é que a população saiba que existe o câncer metastático, que é o câncer disseminado, o câncer que já se espalhou pelo corpo, e nem por isso essas mulheres não podem ter uma qualidade de vida boa com muitos anos de vida. Todos somos iguais. Todas têm direito de querer viver mais. Saber agora como fica o tempo em mais cidades do interior e também do litoral do estado. A chegada de uma frente fria traz chuva hoje à tarde para Santos e no litoral sul do estado. A máxima é de 31 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão é de tempo parcialmente nublado. A máxima chega aos 28 graus. Em Mogi das Cruzes, uma quinta-feira com tempo fechado. A máxima é de 25 graus. Em Piracicaba, tarde de tempo aberto. A máxima também é de 25 graus. Você vai ver a seguir. Consultor da Agência Reguladora de Saneamento e Energia é sabatinado pela Comissão de Infraestrutura.
O consultor de energia Marcos Pérez Barros, indicado para assumir o cargo de diretor da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado, foi sabatinado pelos deputados da Assembleia. Indicado pelo governador para assumir a função de diretor de regulação técnica e fiscalização dos serviços de energia da ARTESP, já passou por empresas como a Companhia Energética de São Paulo, a CESP, a Eletropaulo e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ele foi sabatinado pelos parlamentares, membros da comissão, sobre como pretende atuar à frente da agência em um momento crítico no país com a falta de água, que compromete a produção de energia elétrica. Na minha parte da energia, vou procurar com a ANEEL, como eu disse, uma atuação mais abrangente dentro do Estado, não simplesmente fazer as fiscalizações. Acho que a gente pode fazer muito mais, como eu disse, da prevenção, prevenir que essas coisas não aconteçam, chegar no momento que tem que multar para fazer que a coisa venha a fundo. Eu acho que esse é o trabalho e fazer o papel da agência. Eu acho que a agência tem que se tornar um pouco mais transparente, aparecer um pouco mais para a população, dizer que ela está do lado do consumidor. Eu acho que falta um pouco isso, o pessoal conhecer a agência de uma maneira melhor. O presidente da comissão, o deputado Alencar Santana, falou da indicação e disse que o diretor está preparado para assumir a função. Que a agência atua com o devido rigor na fiscalização, no devido controle, seja da distribuição, nessa relação com o consumidor, que às vezes o consumidor fica na mão de uma só distribuidora de energia, não tem outra. Às vezes lá vai reclamar do preço, tem dificuldade, às vezes não tem o devido retorno. Não tem jeito, ele é obrigado a pagar porque ele precisa da energia no mês seguinte, né? Então a gente também cobrou que haja uma relação mais transparente, um controle da agência maior para que o consumidor tenha o devido respeito e seja cobrado por aquilo que de fato ele consumiu. Vamos falar um pouquinho de futebol? A seleção brasileira feminina está classificada para as oitavas de final na Copa do Mundo disputada no Canadá. Ganhou da Costa Rica ontem por 1-0. Pois é, enquanto isso, uma exposição no Museu do Futebol no Pacaembu mostra as mulheres que batem um bolão e não têm o reconhecimento, a fama, nem a fortuna que os homens conseguiram. E a repórter Viviane Cesarino está lá para mostrar tudo para você ao vivo. Viviane, boa tarde. Olá, você gosta de futebol? Oi, Sérgio, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. Então, já vou entrar em campo dizendo que eu gosto, mas não entendo nada, viu? Sorte que eu tenho um filhinho de 8 anos, o Pedro, que me ensina bastante. Quem não tem o Pedro, tem um museu inteirinho dedicado a esse esporte, né, que é o preferido, que é o favorito dos brasileiros. E aqui a gente entende porque que demorou tanto para as mulheres entrarem no futebol. Durante 4 décadas, elas foram proibidas de entrar em campo. Em 1941, só para dar um exemplo, um decreto durante o Estado Novo dizia que o esporte não condizia com a natureza das mulheres. Essa lei só foi derrubada em 1979, a profissão regulamentada em 83, e só em 88 é que surgiu a primeira seleção brasileira de futebol feminino. Quem sabe toda essa história e me explicou tudo é a Daniela Alfonso, que é diretora de conteúdo do Museu do Futebol. Boa tarde, Daniela. O que a gente ainda precisa driblar? É o preconceito ou é a desinformação? Boa tarde a todos. Eu acho que a principal dificuldade para fazer essa amostra, que responde a sua pergunta, é a falta de informação, é a falta de visibilidade da participação feminina nesse esporte que é o futebol. É um esporte mundial, a participação feminina também é mundial. A seleção brasileira, tem muitas conquistas, mesmo que ainda a gente não tenha conquistado a Copa do Mundo, mas é uma seleção super vitoriosa, que já participou de todas as Copas do Mundo, tá aqui, acabou de passar para a próxima fase da Copa Feminina, invicta, sem vazar nenhum gol, e pouquíssima gente toma conhecimento dessa participação. Mas ainda existe machismo? Existe porque o que se ouve, né, ou até um pouco a reação das pessoas que quando vêm visitar aqui a exposição é: poxa, mas a pessoa é feia, ou é bonita, ou como se veste. Então desvincular que para jogar futebol você não tem que ter o critério da beleza, né? Para jogar futebol você tem que gostar, você tem que avaliar a performance dessa atleta no campo, né? Você tem que entender o futebol feminino dentro da perspectiva das próprias mulheres, né? E não comparar com o que foi feito com o futebol masculino, com o corpo do homem. Tem que buscar realmente entender esse universo do ponto de vista das mulheres. Muito obrigada pela sua entrevista. Vamos lá então para o serviço. O Museu do Futebol fica aqui dentro do estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller. E a exposição e tudo que tem aqui dentro, você pode ver de terça até domingo, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. Os ingressos custam R$ 6,00, mas quem vier de sábado não paga nada, viu, Sérgio? É tudo de graça. Com você.
Ok, vamos apostar no feminino, né? Porque o masculino ontem perdeu exatamente de 1-0 para a Colômbia. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns à cidade de Bastos, que completa hoje 87 anos de fundação. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Você também pode acompanhar online pelo portal da Assembleia no www.al.sp.gov.br. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.